Então, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva, nos ampare, que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes, a fim de melhor absorvermos as mensagens do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Gostaria, antes de tudo, agradecer meu amigo Domingos, é sempre uma alegria estar aqui no portal. A gente é recebido com essa canção de forma tão carinhosa, tão amorosa. Estamos aqui mais uma sexta-feira, então, né, que boa escolha que fizemos em estarmos aqui começando o final de semana, já buscando algo que nos torne melhor, um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de sintonia com o plano espiritual superior, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o pensamento e a ação da prece. E como a gente vê que todas as coisas estão interligadas e não são por acaso, a mensagem do começo foi sobre a prece. E quando a gente chega numa casa espírita e isso acontece, a gente se sente muito mais acolhido ainda, né? Então que todos nós nos sintamos assim, acolhidos, né? E percebendo mesmo a presença dos nossos irmãos espirituais que prepararam esse ambiente para nos receber desde cedo, né? Então eu queria começar trazendo para vocês uma história, um fato real, na verdade, que está lá no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier. Então ela começa dizendo que quando ela estava lá nos planos superiores, né, já tinha desencarnado, ela gostaria muito de ver a Terra, de ver o movimento de rotação da Terra, e ela pediu para que o benfeitor a acompanhasse para que ela pudesse vir aqui. Então ela viu, desceu, foi descendo e foi observando alguns movimentos que não eram propriamente de rotação da Terra. O irmão espiritual pediu para ela que ela observasse não só a beleza da Terra vista lá de cima, mas que ela observasse as vibrações que a Terra emite, que ela observasse a aura da Terra, ela chama isso de aura da Terra. Então ela observou que vários filamentos subiam, vários filamentos, nenhum igual ao outro, nenhum da mesma cor que o outro, e que muitas vezes eles se entrelaçavam. Alguns apagavam mais rápidos, alguns tinham cor escura, outros cores mais claras, e ela ficou assim impressionada de ver aquilo, né? E ela perguntou: nossa, que espetáculo, né? O que seria isso? E então o orientador dela disse: isso são os pensamentos das pessoas. Esses são os pensamentos que são emitidos, pensamentos e preces que são emitidos da Terra e que alguns alcançam esferas mais altas, outros não, outros permanecem ali na própria escuridão da Terra, tornando até aquele ambiente um pouco mais denso. Então ela resolveu se deter em um filamento daqueles, vamos imaginar como se fosse um fiozinho mesmo subindo, né? Ela se deteve naquele e ela viu que era uma prece de uma mãezinha abnegada que estava pedindo para sua filha, pedindo para aquele momento da família dela, mas ela orava com tanto fervor, com tanta fé, que aquilo passava, né, as esferas. E ela recebendo aquilo, ela endereçou através da prece também pensamentos de acolhimento, pensamentos de fé, pensamentos de coragem, e aquela irmã instantaneamente recebeu. Já se sentiu mais refeita para as atividades do dia a dia e saiu para trabalhar. Então, olha que interessante. Todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nós emitimos essas vibrações, esses pensamentos, que atingem as mais diversas regiões. E atingem aqueles que estão ao nosso lado, atingem nossos irmãos desencarnados e encarnados. Nós influenciamos uns aos outros o tempo todo, sem perceber. Quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós estamos praticando alguma coisa, até no próprio simples ato da gente andar por aí, a nossa atitude, né? A gente influencia as outras pessoas, quando a gente está no movimento ativo. E quando a gente está no movimento de interiorização, quando a gente está no movimento de pensamento quietinho ali, a gente também recebe essas influências. A gente também recebe.
Olha como a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. A gente sabe que nós estamos num planeta de terra e expiação e a gente sente um momento de transição planetária, a gente vê guerras acontecendo, isso faz parte dessa transição. E quando a gente liga a televisão, a gente se depara com notícias o quê? Boas? Não, né? Infelizmente, a maioria das notícias ruins. Eu, semana passada, resolvi ligar, um tempo atrás, uns 15 dias atrás, resolvi ligar a televisão e, na hora do almoço, assim, uma notícia atrás da outra, mas após o almoço, na hora do almoço a gente não assiste televisão. Uma notícia atrás da outra e notícias, assim, que me doeram o coração, né? Ao ponto de você ficar um pouco desesperançosa na própria humanidade. Mas não é isso que ajuda, não é isso que ajuda a humanidade. Quando a gente vê uma notícia ruim e a gente fica deprimido, a gente fica desesperançoso, a gente baixa a nossa vibração, a gente está contribuindo com alguma coisa? Não, né? A gente não está contribuindo. Quando eu vejo algum movimento de guerra, algum movimento menos digno, né? Alguma coisa que deixa a gente triste, ao invés de eu olhar para aquilo e também ficar triste, eu posso usar ao meu favor a minha vontade e falar, não, eu sei que se eu ficar assim eu não vou estar ajudando. O que eu vou fazer? Estou vendo que o pessoal está em guerra lá? Fecho meus olhos, faço uma vibração, endereço uma vibração de amor, de amparo, de compaixão por aqueles que estão promovendo a guerra, não de ódio. Porque a Terra já está cheia de pessoas que se deixam levar pelos pensamentos dos outros, pelas correntes de vibrações mais baixas, e não é isso que a gente precisa. Lá em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, e inclusive eu comecei a reler, né, a série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, justamente porque eu estava ficando com um pensamento um pouco mais assim, com a vibração não tão lá em cima. Eu falei, não, eu já estou um tempinho sem ler, já tinha acabado de ler um livro, já tinha uns 15 dias, eu falei, preciso voltar a ler para justamente elevar a minha vibração. Leituras edificantes fazem isso com a gente, né? Então aí fica o convite. E aí eu relendo o livro lá, Nosso Lar, os espíritos vão falar que naquela época, né, que André Luiz estava lá, a Terra também estava em guerra, né? Estávamos ali na Segunda Guerra Mundial. E os espíritos suplicando para aqueles que estavam lá emitirem pensamentos positivos, pensamentos de fé, pensamentos de otimismo, pensamentos de coragem para ajudar a Terra, para ajudar as vibrações da Terra. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa. É fácil? Não é fácil. É mais fácil o quê? A gente ser levado. E aí que mora o perigo. Quando a gente é levado pelas correntes de pessimismo. Sendo que a gente pode olhar para aquela situação, mudar a mente, exercer a vontade, é um exercício mesmo. É um exercício, gente, exige que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente busque sustentação através da prece, inclusive. Fala assim, olha, meu Senhor, estou aqui, preciso mudar meu padrão de pensamento, ainda não consigo, me ajuda a me elevar. Aí a gente faz aquele silêncio e se entrega. A gente vai ver que as coisas mudam, André Luiz também traz um exemplo lá pra gente, lá já no final do livro, né, do livro Nosso Lar, em que quando ele vem visitar a sua família aqui na Terra, e ele encontra já a sua esposa, que já estava com um novo companheiro e ele estava passando por um momento de doença, né? Estava quase desencarnando, estava até ali na presença de alguns irmãos que estavam desencarnados, fazendo com que aquele irmão se sentisse pior do que aquela situação. E ele deixou de lado o orgulho dele, a vaidade, o ciúme. Entregou, disse, ela não é minha esposa, ninguém é de ninguém. Ele mudou o padrão vibratório dele, entendeu que ela era uma irmã que fez companhia para ele enquanto estavam encarnados, caminharam juntos, viveram juntos, mas naquele momento não era a hora dele sentir ciúme, não era a hora dele entrar naquela vibração que qualquer ser humano comum entraria. Então ele fecha os olhos e lembra das lições que ele aprendeu lá no Nosso Lar a respeito
do pensamento, a respeito das conexões e a respeito da prece. Então ele lembra de Tobias falando que os nossos pensamentos, que a nossa conversação, quando a gente evolui um pouco enquanto espíritos, a gente consegue fazer uma conversação mental, uma prece mental que independe das palavras. E aquele espírito que está em sintonia conosco, ele recebe aquilo. Então ele fecha os olhos, faz aquela prece e ele diz que ele endereça aquela prece para a irmã Narcisa, pedindo para que ela venha de lá da enfermaria do nosso lar até a terra para ajudá-lo, ajudar aquele novo esposo da sua esposa enquanto encarnado, para que ele se recuperasse, para que ele se curasse daquele mal e afastasse, né, aquelas entidades menos felizes que estavam ali causando vários distúrbios para ele. E ele conta então que ele fecha os olhos, faz essa súplica e que em 20 minutos ele sente uma mão no ombro dele. E aí a hora que ele olha para trás era a irmã Narcisa. Ela diz assim: você pediu, aqui estou. Então ele estava na terra, ela estava lá em nosso lar. Ele endereçou pensamentos, endereçou um pedido, vibrações. Ela escutou, sentiu e veio ajudá-lo. Olha que coisa linda. A gente sabe, nos ensina Kardec lá no livro A Gênese, que nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o veículo por onde o pensamento transita. E esse fluido cósmico universal, ele não se restringe à atmosfera da Terra. Ele preenche todas as coisas criadas por Deus que nós nem podemos imaginar. Então, quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento, ele ultrapassa mundos, esferas e vibrações. E tudo isso depende da nossa intenção. Tudo isso depende da força e da fé que a gente coloca naquilo. Quantas situações corriqueiras a gente não vê? Quando às vezes a gente está pensando numa pessoa, aí do nada essa pessoa manda mensagem. Não acontece várias vezes? Comigo acontece direto. Né? Essa sintonia que a gente tem, às vezes, com alguém que a gente gosta. Né? Então, às vezes, eu estava pensando outro dia numa amiga que mora lá na Espanha e fazia tempo que a gente não se falava, já há alguns meses. Eu pensei, nossa, preciso mandar mensagem para ela hoje. Me bateu aquela saudade. Não deu 5 minutos, ela mandou mensagem: oi, amiga. Eu falei, gente, como que a gente não acredita nisso? Por que a gente não acredita? Será que a gente tem preguiça? Será que a gente tem preguiça de acreditar que a gente pode mudar o nosso padrão de pensamento, que a gente pode enviar um pensamento de paz, de luz? Basta que a gente esteja sintonizado. Basta que a gente esteja tranquilo, afastando aquele monte de ruído mental que o mundo oferece pra gente. Porque uma coisa é pensar, outra coisa é ter pensamentos. São coisas distintas. Tá? Quando eu estou pensando, eu estou numa ação. Eu estou direcionando aquele meu pensamento, aquele meu ato de pensar para uma atividade, para algo que eu tenha que concretizar, ou para algo que eu tenha que fazer. Então existe ali uma intenção, existe uma vontade dirigida, existe uma concentração. Sou eu agindo, eu pensando, eu fazendo algo de melhor para o mundo, de melhor para os outros. Ao passo que ter pensamentos, o que é ter pensamentos? Eu me deixo levar. Sabe aquele barulho que fica na nossa cabeça com vários pensamentos? Vocês se percebem assim, muitas vezes? Parece que a gente não consegue começar uma coisa, terminar, que já vem outra, e a gente se perde em várias questões, principalmente agora com a tecnologia, que a gente tem o celular na palma das nossas mãos, e que a gente é bombardeado o tempo todo de notícias, o tempo todo de acontecimentos ali. E a gente é deixado levar pelos pensamentos daqueles que se chamam de influencers. E eles são influencers mesmo, influenciam. Só que a maioria dos influencers que a gente vê lá é tudo coisa que não é edificante, a maioria, tá? Não desmerecendo ninguém. Claro que muitos usam as ferramentas para divulgar o trabalho, o material, que é uma coisa digna, todos temos que viver da matéria, estamos aqui unidos
espírito e corpo, temos que trabalhar, temos que nos sustentar, então faz parte. Mas é tanta coisa inútil, tanta coisa fútil que a gente vê lá, e um bombardeio de questões até de ódio que a gente vê. Se a gente não tiver nos policiando, a gente se deixa levar, e vai, e a ladeira abaixo, Um caso que a gente pode trazer aqui, que aconteceu recentemente, né? O caso do cão-orelha, que é uma coisa que todo mundo começou a repostar, né? Todo mundo começou a repostar do cão-orelha e tal. E as pessoas, assim, justiça pelo cão-orelha. E aí já começaram a atacar a mãe dos adolescentes, atacar os adolescentes, e fazer uns comentários ali que, assim, cristão não faria, né? Que espírita não deveria fazer, né? Quando a gente via ali justiça por orelha, muitas vezes a gente poderia ler vingança por orelha. Porque a gente se deixa levar por aquilo num ato assim, os adolescentes merecem isso, os adolescentes merecem aquilo. Será que alguém lembrou de fazer uma prece pelas mães dos adolescentes? Será que alguém lembrou de pedir acolhimento para que aqueles adolescentes tivessem um ato de arrependimento, que não fizessem mais isso, que, sei lá, se arrependessem, trabalhassem numa causa animal, né? Mas as pessoas entram na vibração do pessimismo, na vibração da vingança e comentam o mal assim à torta direito, Nos diz André Luiz que o mal não merece comentário em tempo algum, né? O mal não merece comentário em tempo algum. E por que a gente comenta? Por que a gente quer influenciar os outros com coisas menos dignas? Por que a gente não posta ali uma frase de otimismo, uma frase de coragem, de incentivo? Que é disso que a gente tem que se alimentar. A gente se alimenta dos pensamentos uns dos outros. A gente se alimenta desses fluidos. E nós alimentamos os outros também, que estão ali à nossa volta. Então, quando eu estou com um pensamento positivo, elevando a minha vibração, saindo até assim desse mundo, dessa esfera que a gente está um pouco pesada, né? Quando a gente eleva, a gente, além da gente ficar mais leve, a gente auxilia aqueles que estão ao nosso redor. E o pensamento positivo, ele é sempre também uma prece. É sempre uma prece. E o tamanho da importância da prece nas nossas vidas. Quantos de nós oramos de verdade? Quantos de nós sabemos louvar, pedir e agradecer? Às vezes a gente só faz um petitório de palavras, né? Aqueles pensamentos que bagunçam a nossa cabeça, que vão, que vêm, e a gente acha que está orando, mas a gente logo deita na cama, adormece e não consegue se conectar, não consegue elevar. O quanto que é importante a gente conseguir essa vibração da gente sentar, fazer um exercício de sentar uma vez por dia, no chão, na cama, onde seja. Respirar fundo, fechar os olhos e só sentir Deus, não falar nada, sentir as boas vibrações, sentir aquilo que tem dentro da gente mesmo, sentir, se colocar nesse estado de paz, de calma, de entrega mesmo e fazer uma oração seguida de uma meditação. Quando a gente fala de meditar, muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo parar de pensar, É claro, a gente não consegue, se a gente parar de pensar, é porque a gente teve, né, um AVC, né, Domingos, não sei, alguma coisa. Parar de pensar, ninguém para de pensar. Mas a gente pode, muitas vezes, se colocar na posição do observador. A gente ser dono de si mesmo. Então, a gente sentado, com os olhos fechados, vem aqueles pensamentos, a gente observa o pensamento. A gente só observa, a gente não interage com ele. Pode ser um pensamento bom, pode ser um pensamento ruim, pode ser um pensamento aleatório. Mas assim, olha para aquele pensamento e deixa ele ir. Deixa ele ir. Sabe quando passa uma nuvem assim no céu, a gente fica olhando ela até ela desaparecer? A gente pode fazer isso, mas não ficar olhando até ela desaparecer, olhar, acolher e deixa ir, pode ir embora. Pode ir embora, até a gente conseguir
aquele estado de quietude que nos falta tanto diante desse turbilhão de informações que nos assola dia a dia. Porque nós somos um espírito que não está aqui preso nesse corpo. Nosso espírito irradia. Ele irradia. E se a gente irradia paz, se a gente irradia tranquilidade, dentro dos nossos lares principalmente, a gente influencia quem está do nosso lado que de repente não está tão bem. E sempre tem um na casa que acende uma luzinha dessa forma. Sempre nos nossos lares a gente vê, não sei quem aqui tem uma família perfeitamente equilibrada, né? Que Deus conserve assim, que Deus mantenha, né? Mas queria informar que não é a maioria das pessoas que tem uma família totalmente, onde todo mundo consegue conversar numa boa, né? Todo mundo consegue vibrar, orar, né? Então, mas se a gente fizer a nossa parte dentro dos nossos lares, se a gente fizer essa nossa parte, é incrível como a gente vai melhorar a atmosfera, facilitando inclusive a ação dos benfeitores na nossa vida. Com uma atitude simples. Isso que a gente está falando não é descoberta de nada, mas é algo que a gente tem que relembrar sempre, a gente tem que trazer para a nossa vida. Parece uma coisa boba, né? O pensamento, a prece, mas a gente está cuidando realmente dos nossos pensamentos? A gente está cuidando daquilo que a gente elege ler, aquilo que a gente elege ter de companhia para a nossa vida? As pessoas que a gente quer estar junto, mas que de repente a gente não deveria estar em determinados ambientes, com determinadas pessoas? Será que a gente está conseguindo ser senhores da gente mesmo para estar escolhendo? Tem uma mensagem de Emmanuel chamada Pensamento em Conduta, que ele diz, nem sempre a gente consegue escolher na nossa vida, no nosso cotidiano, aquilo que a gente gostaria, as nossas convivências, nem sempre a gente consegue escolher o clima onde a gente vai viver, mas a gente consegue escolher através da vontade como a gente vai agir diante daquilo. Então ele diz assim, pensamento e conduta. Nem sempre estamos habilitados a eleger nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Então a gente sabe que a gente tem dívidas também. Então não adianta a gente achar ruim se a gente está com gente que não pensa como a gente, né? Todo mundo tem aqui uma dívidazinha lá para pagar com o passado e a gente tem que suportar com paciência, com resignação, que não significa que seja fácil. Por isso que a gente tem um evangelho à nossa disposição, para nos ajudar. Se a gente fosse relegado aqui, jogado à terra, sem um roteiro que Jesus nos deixou, estaríamos todos criaturas perdidas, né? Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Cada inteligência emite as ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciada. Aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra que se consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho em que se revela. Então, o que nós estamos praticando com a nossa vida para influenciar as outras pessoas? Todos nós temos responsabilidade, né? Como diz Francisco de Assis, pregue o evangelho em toda parte e, se necessário, use as palavras. Use as palavras. Porque a energia da pessoa, ela chega antes das palavras. O sorriso, a calma, o modo de andar, de falar, chega antes. Então, de que forma nós estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, né?
Analisemos aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. Então, olha que coisa bonita. Imagina assim, a gente acorda de manhã, a gente sempre faz uma oração, todo mundo aqui faz, né? Faz uma oração, sempre. E a gente escolhe, como se fosse uma roupa que a gente fosse colocar para sair de casa, o pensamento que eu quero ter hoje. Então, eu vou escolher. Eu vou escolher pessimismo? Vou escolher preguiça? Vou escolher revolta? É mais fácil, tá ali no chão. É só sair. Aí abre a porta e encontra tudo isso facinho lá pela rua. Ou eu vou escolher o otimismo, a coragem, a fé, a confiança. Emmanuel está dizendo aqui pra gente a escolha. É fácil? Não, exige esforço. Tem que deixar a preguiça de lado, né? E a oração? A oração, que faz nos sintonizar com os planos mais altos, que faz com que a gente mova, né, o lugar onde nós estamos. Já nos disse Jesus, vigiai e orai. Vigiai os pensamentos. Vigiai os pensamentos e orai. A gente sabe que os espíritos, né, na questão 459, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. Os espíritos respondem muito mais do que te influenciar, muitas vezes eles que vos dirigem. Eles que vos dirigem. E como que eu sei se quem está sendo dirigido, eu estou sendo dirigido pelos espíritos ou se sou eu mesmo? Me conhecendo, olhando para mim. Que tipo de pensamento que eu emito? E esse pensamento que está vindo aqui para mim, é meu? Ou é do irmão desencarnado que está do meu lado? Esse pensamento está me querendo bem ou está me querendo mal? E se eu ficar nessa vibração de pensamentos, e a gente sabe da importância até desse tema, por conta do tanto de suicídio que a gente está vendo ultimamente, né? Infelizmente, os irmãos se deixam levar por pensamentos pessimistas, por pensamentos de desânimo, e cometem esse ato tão triste de tirar a própria vida. Então, a importância da gente cuidar da nossa mente. Não deixar mesmo que os pensamentos nos atordoem. E se tiver? Oração. Prece constante. Todos nós temos um anjo da guarda, a gente pode se ligar por ele. Às vezes a gente não está em condições de orar, muitas pessoas não estão, né, tamanho desânimo, tamanha entrega que se deram para as questões das dificuldades da vida, não estão em condições de orar, mas uma luzinha que ela vê lá no final do túnel já atrai um espírito benfeitor ali do lado dela. E estudando a doutrina espírita, a gente sabe que esse benfeitor consegue orar pela gente, por essa pessoa, e levar essa prece a esferas mais altas, fazendo com que a gente sinta essa ajuda, com que a gente se eleve um pouco. A gente não deixar cair nessa vibração, né? E nos disse Jesus, quando você quiser orar, não seja como os hipócritas, né, que rezam em pé nas sinagogas para serem vistos, aqueles que usam de palavras, mas entra no teu aposento mais íntimo, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que te escuta em segredo. O que significa fechar essa porta do quarto? Porque naquela época de Jesus nem tinha porta de quarto, né? Fechar a porta do quarto é a gente se acolher, sentir o que está dentro do nosso coração. Sentir, só sentir. Fechar a porta do quarto é fechar os nossos ouvidos e a nossa mente para as vibrações exteriores, quaisquer que sejam elas. Esquecer de todos os problemas que nós temos, porque todos nós, criaturas encarnadas, temos problemas para resolver. Todos nós temos questões que nós temos que resolver. Então, a gente se fechar para aquilo e elevar as nossas vibrações. É muita coisa fazer isso? Todo mundo consegue fazer isso? Todo mundo faz? Eu mesma, às vezes, me pego e falo assim, eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo. E isso que a gente fala, às vezes, que a gente estuda, é para a gente mesmo. Não é para a gente vir aqui e ficar ensinando ninguém, porque todo mundo sabe. Mas é para a gente lembrar e relembrar juntos, para a gente evoluir juntos.
para a gente ajudar assim o nosso mestre maior Jesus. Imagina o trabalhão que ele está tendo para conseguir ter um pouco de otimismo na Terra. Que a gente seja os instrumentos dele, então que a gente faça a nossa parte, já sabendo que isso tem influência, né? Eu estava lendo hoje, né, estudando sobre a palestra, e aí vi uma mensagem psicografada pelo Chico, né, do André Luiz, que diz que uma senhora perguntou para o benfeitor espiritual dela, falou assim, olha, eu tenho rezado tanto, né, a gente tem rezado bastante, aí hoje um tio meu veio aqui e falou assim, vocês passam por tudo isso aí de ruim que vocês estão passando, porque vocês dão muito valor para a religião e muito valor para a prece, para a oração. Vocês ficam aí só atrás de religião e só atrás de prece, por isso que isso está acontecendo dificuldade com vocês. Aí diz que o benfeitor fez uma pausa longa, meditou bastante e disse assim, olha, se vocês orando estão passando por essas dificuldades, imagina se não estivesse orando. Imagina se não estivesse orando. Então, às vezes a gente acha, a oração não resolve nada. Oração não serve para nada, não dá aquilo que eu quero. Mas a oração, gente, ela não é para resolver os problemas que a gente acha que a gente tem. A oração é para dar para a gente a paciência que a gente precisa para suportar aquilo que a gente não pode mudar. E quando a gente dá de cara com coisas que a gente não pode mudar, é a vida pedindo da gente um pouco mais da gente mesmo. Então, continuemos orando. Continuemos pedindo, continuemos agarrados de mãos dadas ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nunca nos desampara, a espiritualidade que está sempre ali presente. No clima da oração, no livro Tem de Bom Ânimo, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência, no entanto, nos ilumina os sentimentos, de modo a aceitá-las como são. A gente lembrar que ninguém muda ninguém. Se nós estamos aqui, é para a nossa evolução pessoal, não para mudar ninguém. Isso é impossível. E eu acho que todos nós já tentamos mudar alguém, né? Achando que nós estamos na razão. Isso não funciona, né? Nem sempre a oração nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias, para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria, da perseguição, entretanto, se quisermos, ei-la que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém nos inclina à tolerância, para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Essa é uma mensagem de Meimei, né? Uma mensagem bonita, a gente lembrando da importância de a gente estar conectado e entender que nós somos espíritos aqui com uma vida eterna ainda pela frente, muitas coisas nós vamos passar, muitas coisas nós vamos aprender. Nós viemos já tivemos outras vidas, trazemos conosco bagagens de virtudes, bagagens também de vícios, que nós estamos procurando extirpá-los através da experiência, através da convivência, através dessa experiência sublime terrestre, porque por pior que pareça que o mundo esteja, esse mundo ainda será um mundo de regeneração. Que a gente consiga eleger sempre os nossos pensamentos, não nos deixando levar pelo pessimismo, não nos deixando levar simplesmente pelos acontecimentos que têm que acontecer. E, sobretudo, que nós saibamos entregar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso coração para Jesus, que está fazendo com certeza o melhor que Ele pode para nós.
que nós não desliguemos dele um minuto, que a gente ore constantemente, lembrando que para fazer uma oração, a gente não precisa de um lugar especial, a gente não precisa de um tempo especial, a gente pode estar em qualquer lugar irradiando, transmitindo paz, transmitindo luz. E que a gente seja nessa noite de hoje, então, os emissores de luz por onde quer que nós estejamos e que nós sejamos também os receptores de luz da espiritualidade que nos quer sempre tão bem, que nos encoraja e que nos ilumina. Que assim seja, que tenhamos uma ótima noite e um ótimo final de semana.